amigos, sejam bem-vindos a mais uma aula, dessa vez de História, tá? Mais uma aventura tem aqui pra gente seguir em frente, hein? A gente começou a estudar o ciclo do ouro, né? Foi quando encontraram metais preciosos aqui no Brasil e foi aquela saga, né? Hoje a gente vai continuar o assunto falando sobre a sociedade mineradora, como era o dia a dia da vida das pessoas lá em Minas Gerais, que era a região do ouro, do diamante, e também vamos encerrar esse assunto por aqui, para que no próximo bloco a gente já saia um pouco de Brasil e entenda mais sobre a história mundial, tá bom? Vamos dar uma volta ao mundo para saber o que estava acontecendo aí lá nas gringas nesse mesmo período, tá bom? Certinho? Lá na aula passada, né, você viu que quando um primeiro bandeirante acabou encontrando ouro aqui no Brasil, foi aquela febre. Logo a notícia se espalhou por todos os cantos, não só aqui no Brasil, mas também lá na Europa, lá em Portugal. Então veio gente de tudo quanto foi canto para cá, para Minas Gerais, tá? Onde hoje é o estado de Minas Gerais. Pra quê, professora? Óbvio, se achar o ouro, eu vou ter aí a chance de enriquecer mais facilmente, né não? Se achasse ouro no Araticum, será que Viçosa inteira não ia partir para lá, hein? Claro que sim, não é? Todo mundo ia querer ficar rico. Só que muita gente não sabia como era que ia encontrar as condições aqui em Minas Gerais. Certo que o solo de Minas Gerais era cheio de riquezas, tá? Mas não era ainda, naquele momento, um território no Brasil muito explorado, né? Diferente do que acontecia aqui nas principais capitais do Nordeste, né? Lá no estado de Pernambuco, Salvador, Paraíba, Alagoas, até mesmo o Ceará, que estava começando a ser colonizado nessa época, tá? Não tinha nada para oferecer às pessoas que chegassem lá. Lá, ao menos, tinha cidades, né? Lá não tinha o que comer, não tinha o que vestir, não tinha comércio para vender ali o básico, não tinha absolutamente nada. Você vê aí na sua cabeça, imagina um lugar ermo, sem nada, só planta, mato e planta. Era exatamente essa a condição de Minas Gerais lá quando encontraram o ouro. A galera se desbancou, todo mundo saiu de sua casa, teve gente que saiu lá de Portugal, passou 2 meses no navio para encontrar nada lá em Minas Gerais, porque ninguém estava pensando que ia ter que comer, que ia ter que beber, que ia ter que ter um lugar para morar, né? Todo mundo só estava pensando no ouro. Então, os primeiros dias da vida das pessoas que vieram para Minas Gerais em busca desse ouro foram muito, mas muito difíceis, pessoal. Porém, né, apesar de ser uma região muito pobre, não ser desenvolvida, mas apesar de estar coberta de ouro, as coisas foram modificando ao longo do tempo, né? Aos poucos, algumas pessoas foram comprando alguns terrenos, foram montando fazendas, essas fazendas já foram começando a plantar, aí as pessoas já foram, né, alguns comerciantes vender, né, os seus produtos ali no seu barquinho, no lombo do burro, e aí as coisas foram começando a mudar aos poucos, né? Ah, mas muita coisa mudou com a descoberta do ouro aqui no Brasil. Eu te disse lá na aula passada, né, que muito do comércio interno aqui no Brasil aumentou, né? Porque até o momento aqui na descoberta do ouro, tudo que encontrava aqui no Brasil, tudo que dava dinheiro, né, que era a cana-de-açúcar, né, já se foi, era levada para a Europa, né?
todas as riquezas que eram tiradas aqui do Brasil iam lá para a Europa, para abastecer Portugal, né? Para Portugal ganhar dinheiro com isso. Nada ficava aqui no Brasil. Ou seja, tudo que era produzido aqui nas nossas terras tupiniquins, tá? Eram explorados e vendidos para o mercado externo, ou seja, era um produto exportador, lá para as gringas, não para cá, tá bom? Mas com a descoberta do ouro, esse mercado interno agora passa a existir. Por quê, professora? Eu não entendi o que é esse negócio de mercado interno, não. Me explica aí direito, professora. Ó, mercado interno é o comércio de dentro, tá falando interno, dentro, tá, menino? Se liga. Então, todo mundo, né, todos os estados, todas as capitanias, como eram chamadas naquela época, passaram a produzir alguma coisinha para vender para onde? Para Minas Gerais, porque em Minas Gerais não tinha nada. Então, tinha que vir coisas de outros lugares do Brasil. Eu te disse, né, e perguntei lá na nossa última aula o que foi que o Ceará mandou, né? E o Ceará mandou o quê, ó? O boizinho, né? A tal da carne de sol, porque era a nossa especialidade naquele momento, era o boi. Até que a gente começou a ganhar um concorrente forte lá do sul, né? Do Rio Grande do Sul, que também estava vendendo a carne para cá, para Minas Gerais. Mas outros estados também mandaram, né? São Paulo, que é vizinho ali a Minas Gerais, mandou trigo, então já podia ter o pão e as coisas iam melhorando aos poucos, né? Mas tá bom, professora, vamos saber quem era essa sociedade aqui, quem era o mais rico, quem era o mais pobre. Na primeira camada aqui dessa pirâmide, no topo da pirâmide, na parte de cima, tá vendo como o espaçozinho é pequeno, ó? Tinha pouca gente que fazia parte aqui desse topo. E quem era que estava no topo? Geralmente, quando a gente vai fazer aqui uma pirâmide, quem fica no topo são as pessoas mais ricas, né? E como as pessoas ricas são a minoria, né? Elas ficam aqui em cima, ok? E essas pessoas ricas, por terem dinheiro, têm mais influência também, né? Então, quem é que está aqui em cima? Aqui em cima estão os donos das minas. Obviamente, eu te disse que uma pessoa encontrava um terreno, né? E aí esse terreno era para explorar ouro, né? Que posteriormente iriam ser chamadas de datas, né? Porque o Portugal dividiu essas minas em pequenos lotes, certo? Então, os donos das minas, eles tinham lá o seu prestígio, né? Afinal de contas, ele era o dono daqui da mina de ouro, literalmente, né? Mas o que ganhava mais dinheiro nessa conversa todinha aqui eram os comerciantes. Mas como assim, professora? Os comerciantes também estão aqui no topo das paradas? Comerciante hoje não tem muito dinheiro não, professora, eu não conheço. Seu Luizinho ali da banca não tem muito dinheiro não. Bom, alguns têm, né? Alguns comerciantes são podres de rico hoje. Mas sabe o que é que acontecia? Os donos das minas, né, tinham que pagar muitos impostos para Portugal. Tinha esse rolê aí todo, menino, se liga. Então, como ele tinha que pagar muitos impostos e ele tinha direito a quase nada daquele ouro que saía lá das minas dele, então nem valia muito a pena a pessoa ser dono de mina, não. Por quê? Porque quem ganhava mesmo com a história era quem vendia os seus produtos para as pessoas que moravam lá. Se lembra que Minas Gerais não tinha nada? Absolutamente nada. Então, quem vendesse comida, quem vendesse água, quem vendesse roupa, ora, estava ganhando era dinheiro, porque estava aí ajudando um bocado de gente aí a sobreviver naquele lugar ermo, né? Então, no topo aqui, você vai colocar que os mais ricos eram os comerciantes, tá? E os donos das minas. Ok, fez essa anotação, menino? Espero que tu tenha feito mesmo, tá? No 2 aqui,
no meio, né, da pirâmide tem uma cambada de gente, né? Vamos preencher esse espaço todinho aqui agora, ó. Já é bem maior do que essa parte aqui do topo, já é mais gente, tá? Aqui já tá dizendo o nome. Camadas médias. Se tá no meio, né, professora? Tinha que ser média mesmo, né? Mas vamos lá. Quem era que estava aqui no meio, no segundo lugar aqui dessa pirâmide? Eram os artesãos. Naquela época, quem fazia móvel, né, tinha um certo dinheiro, porque não tinha Macavi, não tinha eletrogomo, não tinha varejão de nada, não tinha lugar para comprar móvel. Então, quem fazia os seus móveis aqui ganhava dinheiro. Quem era artista que fazia santos também ganhava dinheiro. Quem também estava no segundo lugar eram os pequenos fazendeiros. Eu te disse que algumas pessoas passaram a comprar terrenos, montaram uma fazendinha e plantava lá tudo que a galera precisava, tá? Todas as frutas e verduras saíam aqui dessas fazendinhas, tá bom? Então, em segundo lugar aqui, temos artesãos, artistas, pequenos fazendeiros, mas não para por aí, não para este teu lápis aí não, menino, tá? Temos que acrescentar aqui também trabalhadores, né? Médicos, advogados, professores, né? Os professores aqui tem que estar num lugar um pouquinho melhor, né? Então vamos ficar aqui no segundo também. Certinho? Está acompanhando tudo, menino? Beleza, agora vamos para a base da pirâmide. Falamos do topo, falamos do meio, agora vamos para a base. Completar esse espaçozão todo aqui. Eita, professora, mas é grande. Nesse terceiro lugar aqui, na base, você vai escrever aí agora, tá? Homens livres. O que eram esses homens livres? Homens livres eram pessoas que não eram escravos, mas eram pessoas muito pobres, extremamente pobres, que deixaram suas casas para enriquecer fácil lá em Minas Gerais, tá? Esses homens livres aqui acabavam dando com burros na água quando chegava lá, né? Ficando ainda mais pobre, eram eles que eram chamados famosos ladrões, né? Acabavam roubando para sobreviver, virando mendigo no meio das ruas. E aí o governo de Portugal, né, viu que tinha muito homem livre aqui sem fazer nada, né? Só botando terror e as armas nas cabeças e bora e passa tudo. Então Portugal não gostou muito desses homens livres desocupados, não. Então, muitos desses homens livres aqui eram obrigados a trabalhar em obras públicas, construir estradas, tá? Construir ali barragens, essas obras necessárias aí para a construção e sobrevivência das cidades, ok? Então, esses homens livres aqui, eles também serviam para trabalhos ali prestando serviço, tá bom? Mas a maioria da galera mesmo eram os escravos. Como eu disse para vocês, os escravos é que faziam tudo lá nas paradas, né? Era que se arriscava lá na mina, os pobres réis estavam lá batendo, mas qualquer hora a montanha podia desmoronar na cabeça do indivíduo, né? Então eram os que sofriam e que trabalhavam mais, com certeza. Olá, Gil. Os aventureiros procurando ouro nos rios ali, ó. Veio gente de tudo quanto foi lado, né, Vicente? Paulistas, renóis. Agora o que eu tô vendo aí são trabalhadores negros. Eles não eram escravos? Ah, com certeza deviam ser, viu? Agora, o trabalhador escravo, ele era indispensável em toda a colônia. Imagina nas minas. Então milhares de escravos tiveram que mudar de trabalho, né, Vicente? Porque, olha, tiveram que mudar da agricultura para a região mineradora, das plantações de açúcar para os garimpos nos rios, nas minas de ouro, diamante. Os mineradores precisavam incentivar os escravos para o duro serviço de mineração. Se o escravo descobrisse um veio como esse, de ouro, poderia ser libertado, ou seja, poderia ganhar a alforria. Por esse meio, ou até escondendo ouro ou diamante nos cabelos, muitos escravos acabaram se libertando.
Chico Rei, um escravo que achou ouro e passou a comprar cartas de alforrias para outros escravos. Chica da Silva, escrava que virou mulher do patrão. Essas duas personagens reais são exemplos das mudanças pelas quais a sociedade passou nesse tempo. Mas a gente tem que destacar aqui o escravo de ganho, tá? Que é praticamente uma especialidade aqui de Minas Gerais, tá? O escravo de ganho, ele é diferente de qualquer outro escravo, tá? Porque esse escravo de ganho aqui, ele era alugado pelo seu dono, né? Para vender produtos, ou seja, o dono dele comprava umas frutas, comprava umas verduras, rosa, coisinhas bestinhas mesmo, bugigangazinha, e mandava ele vender nas cidades ou na região das Minas mesmo, para ver se ganhava um dinheirinho extra. Mas esses escravos de ganho aqui, eles ficavam bem mais independentes, né? Não tinham que estar lá amarrados, apanhando, trabalhando duro, não. Ele estava no meio da rua, né? Conversando com um e com o outro, vendendo produto, escondendo ouro. Se lembra lá da história do contrabando? Pois sim, esse escravo aqui também ajudava a esconder o ouro, tá? Ô Vicente, você reparou como a sociedade mineira é diferente da sociedade açucareira que a gente viu no litoral nordestino? Ah, mas sem dúvida. Olha, em cidades como Vila Rica, por exemplo, não existia aquela separação entre casa grande e senzala, entendeu? Todo mundo convivia lado a lado. Mineradores, comerciantes, fazendeiros, os padres, os militares, até os funcionários da coroa, entendeu? Além dos artistas e dos artesãos, né? Sabe o que é? As cidades mineiras nessa época se desenvolveram muito. A verdade mesmo é que o ouro enriqueceu muita gente. Pois é, e essa fartura de ouro também possibilitou a construção de grandes obras, como essas igrejas barrocas aqui, ó. Tá vendo só, Gil? O ouro da mineração financiou obras de arte que são visitadas por turistas até hoje. Ouro Preto, por exemplo, que é o nome atual de Vila Rica, é considerado patrimônio mundial da humanidade, protegido por organizações internacionais. O ouro, ele foi muito importante para o Brasil, né? Principalmente para Portugal, porque foi ele que acabou ficando, obviamente, com todo o ouro que saiu daqui, certo? Questão de arte, né? De belezas, obviamente esse período ajudou bastante, né? Porque hoje em dia um dos grandes patrimônios da humanidade estão em Minas Gerais, devido às belezas que o ouro proporcionava, as igrejas lindas, douradas, a obra de arte de Aleijadinho e muitos outros artistas que viveram nesse período e fizeram a sua arte, deixaram sua marca. Porém, gente, a gente sabe que o ouro, ele não é renovável, né? E ele acaba um dia. E obviamente que esse período durou muito pouco, né? Muito pouco, porque o ouro se acabou-se, né? Mas assim, o Brasil ganhou com isso? Não, praticamente muito pouco dos brasileiros lucraram com esse ouro, porque ele ia mesmo era para Portugal. Mas na verdade, nem mesmo Portugal ficou com o ouro. Mas como assim, professora? Você não disse na aula passada que a maioria dos impostos era imposto de não sei o que, era imposto de não sei o que, bababá. Como é que eles não ganharam com isso? Na verdade, Portugal era um país lascadinho também, tá? Devia muito dinheiro para esse grande país aqui da Europa, a Inglaterra, tá? Então, todo o ouro que saía do Brasil e ia para Portugal acabava ficando na mão dos ingleses, por conta das dívidas que Portugal tinha com eles. Olha a sacanagem, né? Então, o ouro do Brasil foi muito importante para a Inglaterra, um país lá do outro lado, né? Lá na Europa, bem longe, mas que ajudou a construir as primeiras fábricas que dariam início a uma revolução que a gente vai estudar em breve, a Revolução Industrial, tá bom? Quem saiu maior beneficiado com o ouro do Brasil foi a Inglaterra, tá bom? Devido às dívidas que Portugal tinha com ela. Ok? Beleza? Espero que tu tenha entendido esse assunto. Não é tão difícil, tá? Espero que tu tenha anotado, captado tudo aí, ok? Mas vamos para o desafio!
podemos sair da aula sem desafio, tá? Não podemos. Vou dizer aqui uma pessoa, uma classe social, e tu vai ter que encaixar ela na pirâmide. Se ela fica lá em cima, no topo, se ela fica no meio ou se ela fica lá embaixo. Você vai, obviamente, anotar no seu caderno a resposta, né? Fulano de tal ficava na base. Aí, por exemplo, né? Você manda pra mim hoje, tá? Que tá marcando aí a tua presença e também tá garantindo tua nota, tá bom? Em qual lado da pirâmide, topo, base ou meio, né? Ficavam os comerciantes. O comerciante ficava no topo, no meio ou na base da pirâmide nessa sociedade mineradora, hein? Responde no teu caderno, manda pra mim hoje. Estou aguardando já, viu, menino? Mas vamos aqui para uma chamada, ok? Chamadinha bem rapidinha, certo? Beleza. Hamilton, Cristina, Hamilton, Cristina, Daniela, Hamilton, Cristina, Daniela, Sami. Vou chamar agora Henrique, Cauê, Maísa, Hamilton, Cristina, Daniela, Sami. Ei, menino, mas tu responde, porque tem gente que só responde lá no começo, mas tu tem que responder agora na chamada, viu? Aqui embaixo, ó, no chat, embaixo aqui, ó, tu tá assistindo pelo celular? Aqui embaixo, tá assistindo pelo computador aqui do lado, tá? Vamos lá. É claro que qualquer dúvida você pode perguntar, tá bom? Fique à vontade, não fique com vergonha que eu estou aqui para responder mesmo, ok? Copia esse texto explicativo no teu caderno, menino! Copia! Custa nada, porque no minuto que tu tá copiando, entendeu? Tu já vai achando logo as respostas das questões, então já facilita muitas coisas. Então copia no teu caderno e lê direitinho para tu achar as questões aí, ó, facinho, para tu responder certinho, viu, menino? E também, é claro, se você quiser assistir essa aula mais uma vez, assiste, que é para ficar guardado na cachola e nunca mais sair, tá bom? Grande beijo pra você, até a próxima, tchau!